Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar aquelas situações em que surgem aí alguns exercícios vinculados a sólidos quando você tem um sólido dentro do outro. O que quero dizer é que a gente vai passar a estudar essas situações que são chamadas de sólidos inscritos e circunscritos. Então, vamos à aula. Então vejamos, existem algumas situações particulares e a gente vai passar por essas situações particulares de modo que a gente consiga determinar alguma relação entre os seus elementos, ok? Então, podemos falar que um sólido A está inscrito de um outro sólido B quando A está dentro de B. Por outro lado, quando o sólido B circunscreve um sólido A, dizemos que B engloba A. Geralmente, essas relações de inscrições e circunscrição de sólidos se dão entre algum sólido e uma esfera. Então, são casos particulares aí. Claro que pode haver outras situações, mas o comum mesmo é aparecer envolvendo aí a esfera. Então, vamos analisar alguns casos aqui e fazer com que a gente estabeleça relações. A primeira que a gente tem é a esfera inscrita no cubo, ou seja, a esfera dentro do cubo. Então a gente tem essa determinada situação. Essa já é mais simples de se ver, porque quando você tem a esfera dentro do cubo e passa a seção transversal, a gente fica com essa figura do lado direito da tela, né? E por essa figura que está do lado direito da tela, a gente percebe que a aresta, olha só, a aresta do cubo A, ela tem medida igual ao diâmetro da esfera. Então, a partir disso, a gente consegue a nossa primeira relação, que a aresta A, de medida A, é igual a 2 vezes o raio, né? Seria igual ao diâmetro da esfera. Então, essa é a nossa primeira relação. Então, quando a gente tiver uma esfera dentro do cubo, então a gente já sabe que a medida da aresta do cubo é igual ao diâmetro da esfera. A nossa segunda situação é para o contrário, em que a esfera, no caso, é para o cubo que está dentro da esfera. Então, temos a esfera circunscrita no cubo. Ou seja, em que tem essa situação aqui, onde o cubo está dentro da esfera, né? O detalhe é que os vértices do cubo tocam a superfície da esfera. Então, desse modo, a gente consegue estabelecer o seguinte, olha só. A gente tem a medida da aresta do cubo, que é A, está sendo destacada aí em vermelho. A gente também tem a diagonal desse cubo, que a gente já estudou e vimos que a diagonal do cubo não, desculpe, é a diagonal da face do cubo. A gente já estudou a diagonal de um quadrado, porque a face do cubo é um quadrado, e a gente sabe que é A raiz de 2. E temos aí a diagonal do cubo, que ela coincide com o quê? Com o diâmetro da esfera, que vale 2R. Então, a partir disso, a gente tem o quê? A gente tem um triângulo retângulo formado pela aresta do cubo, pela diagonal de uma de suas faces e pelo diâmetro da esfera. Com isso, a gente vai conseguir estabelecer outra relação. Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que 2R² é igual a A ao quadrado, mais A raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo isso, a gente fica com 4R² igual a A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Fazendo as reduções, a gente tem 4R² igual a 3A ao quadrado, passa o 4 dividindo e extrai a raiz, ficando aí com a nossa segunda relação, né, que se refere a cubo e esfera, né, o cubo dentro da esfera. No caso, a esfera circunscrita no cubo. O raio da esfera é igual a A raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, essa é a nossa segunda relação. E para problemas que remeterem a esse tipo de situação, a gente usa essa relação. O nosso terceiro é para a esfera inscrita no cilindro, ou seja, a esfera dentro do cilindro, né? Temos aí esta situação, quando a esfera está dentro do cilindro. Então, veja bem, quando a esfera está dentro do cilindro, significa que a esfera está tocando nas bases do cilindro e na aresta lateral também, certo? Não há espaço sobrando, não. Então, veja aí que algo coincide, né? A altura do cilindro coincide com o diâmetro da esfera e, portanto, a gente tem uma relação. A relação de que a altura do cilindro é igual
a 2 vezes o raio, né? 2 vezes o raio da esfera. Também temos outra situação, uma vez que esse segmento em azul que apareceu na tela também é o raio da esfera. Logo, vai coincidir com quem? Coincide com o raio do cilindro. O Rzão fica aí igual ao Rzinho. Então, quando a gente tiver uma esfera dentro do cilindro, a gente vai ter em destaque essas duas situações, né? Essas duas relações. Além disso, é importante saber que um cilindro circunscrito a uma esfera é um cilindro equilátero. Então, toda vez que a gente tiver uma esfera inscrita no cilindro, então a gente vai ter aí um cilindro equilátero. A nossa próxima situação é da esfera circunscrita ao cilindro, ou seja, o cilindro dentro da esfera. Então, quando a gente tiver o cilindro dentro da esfera, significa que as bases do cilindro, aí, como a gente está vendo, vai tocar a superfície da esfera. E desse modo, a gente consegue extrair o quê? Um triângulo retângulo. Por quê? Porque a hipotenusa é justamente o diâmetro da esfera, então vai ser 2Rs. A altura do cilindro, a gente tem ali em destaque, que é o H. E temos também o diâmetro, né, da base do cilindro, que é 2R, 2Rzinho. Tendo aí um triângulo retângulo. Misericórdia. Logo, desse triângulo retângulo, né, usando o Pitágoras, a gente consegue extrair uma relação que envolve as três incógnitas. Okay? A gente vai ter que 4 vezes o quadrado do raio da esfera é igual a 4 vezes o raio da base do cilindro mais a altura ao quadrado do cilindro. Então, temos essa relação aí que a gente poderá usar para encontrar uma das três incógnitas aí relacionadas ao cilindro e esfera. Próxima situação é da esfera inscrita no cone, onde a gente vai ter esta situação aqui, certo? A esfera dentro do cone. E quando a gente traçar uma seção transversal ao cone, a gente vai ter essa situação plana aqui, ó, certo? Onde já foram destacados aí todos os elementos. Na esfera, a gente tem a medida do raio, certo? O Rzão. No cone, a gente tem a medida da geratriz, da altura e o comprimento aí, então, da base, né? Do triângulo, que seria o diâmetro da base do cone, que é 2Rzinho. Então, diante disso, a gente consegue fazer o quê? Destacar dois triângulos retângulos aí, ó. O primeiro é esse triângulo ABC e o segundo é o triângulo AOD, certo? Esses dois triângulos são retângulos e são semelhantes, ok? São semelhantes pelo caso AA. Os dois têm dois ângulos correspondentes congruentes. A partir disso, a gente consegue então estabelecer uma relação. Uma vez que esses dois triângulos são semelhantes, a gente tem então, na hora que a gente tira do triângulo seccionado, né? A gente tem esses dois triângulos destacados em vermelho e verde, e a gente consegue estabelecer uma relação. Por semelhança, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem que o Rzão está para o Rzinho, certo? As bases dos dois triângulos, assim como a hipotenusa do menor, H menos R, vai estar para a hipotenusa do maior, que é G, né? Geratriz. Então, a gente tem essa relação. Então, quando se tratar de esfera dentro do cone, a gente vai utilizar desta situação para resolver o que pedir na questão. Ok? A última situação é a situação do cone inscrito na esfera, né? Ou seja, o contrário, quando o cone estiver aí dentro da esfera. E quando ele estiver dentro da esfera, a gente consegue traçar essas seguintes relações, esses elementos no caso, né? A partir do centro, a gente tem aqui o raio da esfera em duas partes, né? Tanto aqui quanto aqui. Também a gente teria do outro lado, mas não precisa marcar. Temos também este pedacinho aqui, que é quem? Que é justamente a diferença entre a altura do cone e o raio da esfera. E a base aqui, que é o raio da base do cone. Então, pelo teorema de Pitágoras, mais uma vez, a gente consegue estabelecer a relação, né? Rzão ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a Rzinho ao quadrado, mais o quadrado da diferença entre a altura e o raio da esfera. Então, mais uma relação para este tipo de situação. Então, esta aqui era a nossa última. Espero que, a partir destas relações, vocês consiga resolver exercícios vinculados à inscrição e circunscrição de sólidos. E é isso, ok? Então,
Até uma próxima aula. Até a aula de exercício, no caso, né? Bye, bye.